No vídeo anterior vocês viram como o MetaTrader trata os candles e as suas características e como lidar com essas características dentro do EVA. Nesse vídeo agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a mineração, como que a gente pode usar a mineração no dia a dia, como que a gente descobre novos setups, como que a mineração funciona dentro do EVA. Veremos também as dificuldades de trabalhar com a mineração e o que podemos fazer para melhorar isso. Então, pessoal, dando continuação aos nossos vídeos, hoje vamos falar sobre a mineração. O que significa mineração de dados? Em inglês, data mining é o processo de encontrar anomalias, padrões e correlações em grandes conjuntos de dados para prever resultados. A mineração de dados, no nosso caso, será usado para o mercado financeiro. Nós vamos usar a plataforma EVA para conseguir pegar esses dados e manipular eles e achar um resultado. Nós vamos conseguir encontrar padrões. O que estaremos buscando são padrões. Assim que a gente encontra um padrão, aí a gente vai partir para otimização. Então, quando que a gente deve usar a mineração de dados? Bom, a gente tem um conjunto imenso de dados que é o mercado financeiro. A gente pega o histórico e existe muito dados relevantes ali no histórico. Então a gente vai tentar pegar esses dados e buscar um padrão do que ocorreu dentro dos candles e usar esse padrão para gerar lucro. Quando que a gente vai usar então a mineração de dados? A gente vai usar quando a gente não tem um padrão. O mercado está trabalhando e a gente busca um padrão. Então vamos supor que esse seja um padrão de compra, mas a gente não sabe que esse é um padrão de compra. Então a gente vai buscar algum indicador, um exemplo, um RSI, por exemplo, que aí quando ele ultrapassa a linha de sobrecomprado, ele compra, ou quando ele ultrapassa a linha de sobrevendido, ele vende. A gente vai tentar buscar quais são os melhores valores aqui do sobrecomprado e quais são os melhores valores do sobrevendido. Mas nós vamos trabalhar com diversos indicadores ao mesmo tempo para buscar padrões em qualquer um deles. Por quê? Porque a gente não sabe qual que a gente quer usar. Então, é aí que entra a mineração de dados. Nós não temos ainda um setup pronto. Então, a gente precisa encontrar um setup. A gente precisa buscar esse padrão em algum indicador, em alguma referência, para que a gente possa saber por onde começar. E a gente não sabe ainda. Então, é aí que entra a mineração. Vamos trabalhar agora dentro do EVA, para saber o que a gente pode fazer dentro do EVA para encontrar esses padrões. Então vamos para lá. Aí estamos dentro do EVA. A primeira coisa que a gente deve fazer é escolher uma otimização. Para ficar mais rápido, vamos escolher o algoritmo baseado em genética rápida. A gente vai lá em parâmetros de entrada e aqui clica com o botão direito e vai em pré-definidos. Assim que a gente zera tudo, a gente precisa definir o que nós queremos. Como queremos fazer mineração, então nós não sabemos qual indicador que a gente vai usar, nós não sabemos qual estratégia que a gente vai usar, porque nós estamos justamente buscando a estratégia, buscando o setup. Nós não temos ainda. Então nós vamos minerar, buscar um setup. Então vamos lá. Podemos começar aqui pelo indicador 1. Nessa primeira etapa, não é muito interessante vocês usarem diversos indicadores, não, devido à complexidade que se cria. Então, a gente vai trabalhar por etapas. Então, nos primeiros indicadores aqui, a gente define aqui que a gente quer escolher os indicadores. Então, vamos começar aqui. Vamos começar pelo número 1, Accelerator.
e vamos até o CCI. Vamos até o CCI aqui. São 11 passos, beleza? Nós vamos também definir o tempo gráfico desse indicador. Então, nós não sabemos qual é o melhor tempo gráfico para cada indicador que ele vai escolher. Então, nós vamos deixar que o robô escolha qual é o melhor tempo gráfico. Vamos começar em 1 minuto. E como é day trade, aqui no caso, vamos até 30 minutos, que é um tempo ideal para day trade. Acima disso, já é melhor para swing trade. E vamos descer um pouco mais. Aqui em regras não vamos utilizar nada ainda. Em entradas também nós vamos deixar distância em 0 para ele entrar na abertura do candle. Não queremos inverter posições, nada. Vamos alterar o volume aqui para 5, porque eu estou trabalhando com mini índice e se a gente colocar um volume de 5, os resultados serão tudo em pontos. Fica muito mais fácil para a gente analisar. Nada de entradas parciais, nada de saídas parciais. Aí, take profit. O alvo, vamos definir o alvo, vamos iniciar em 100, de 100 em 100 a 2.000. E o stop loss aqui também, vamos iniciar em 100 até 1.000. Nos indicadores, nessa primeira etapa, a gente não vai escolher nenhum parâmetro de nenhum indicador. Vamos deixar tudo com o padrão, que já está definido. Por quê? Porque a gente precisa saber quais são os melhores indicadores, considerando o padrão deles, o que eles já estão definidos. Isso é importante para a gente conseguir rapidez nessa primeira etapa, para a gente saber quais são os indicadores que terão os melhores resultados, mesmo usando o padrão de cada parâmetro deles. O horário, a gente vai começar 9h05 mesmo, vamos terminar meio-dia, que eu acho que é um tempo bom para se conseguir operar, e fechar 5 horas, que é o horário de fechamento das ações. E também para evitar problemas da corretora fechar a nossa ordem sem autorização, né? Então, esses são os padrões. Na mineração, normalmente também otimiza os horários, mas aqui eu estou deixando tudo com esse padrão aqui mesmo, que é para a gente ganhar tempo. Então, agora, a gente define o período, vamos pegar só os 5 meses aqui, só para fazer um teste mesmo, só esse ano, e vamos deixar 2 meses de fora da amostra para a gente ver o resultado que vai ser de cada um deles. Ele vai começar a fazer a otimização, pessoal, e como isso demora um pouquinho, aí eu vou parar aqui um pouco do vídeo. Observa que ele já até encontrou algum padrão bacana já. Se a gente vir aqui na aba resultado da otimização, vai mostrar qual foi esse. Com o Accelerator, ele teve um melhor resultado. Agora, pessoal, o que vocês devem observar é que nessa primeira etapa a gente não vai levar em consideração nenhum desses recursos que o EVA tem, entendeu? Por quê? Porque para a gente não é necessário, porque não é um setup ainda. Nós só estamos minerando, então isso daqui não serve para nada. Embora o parâmetro seja até interessante para a gente saber quais são os melhores resultados com cada indicador, né? Mas a gente vai criar uma tabela à parte aqui para vocês entenderem como que funciona melhor. Então já terminou aqui essa primeira etapa aqui, já temos o melhor robô, que é o Accelerator. O melhor robô não, já encontramos já qual o melhor indicador, que é o Accelerator, e vamos criar uma tabela. Eu já criei uma tabela aqui, Quando eu criei a tabela, o resultado tinha dado menor. Eu não tinha deixado terminar. Enfim. Mas só para vocês terem uma ideia como que funciona. Então, nós vamos pegar cada resultado. Nós vamos pegar cada resultado desse daqui, qual que ficou melhor? O Accelerator. Aí depois do Accelerator vem o Bandas de Bollinger. Então, a gente vai pegar esses resultados e vai colocar aqui.
criar uma tabela com todos os indicadores, os resultados, o tempo gráfico que obteve esse melhor resultado, o alvo, o stop e a taxa de acerto. A taxa de acerto ela não traz aqui. Então, para a gente saber qual a taxa de acerto, a gente tem que clicar 2 vezes. Aí vai começar o backtest. Lá a gente pode ver o resultado desse accelerator. Ele deu esse resultado. Olá, a gente pode ver todo o resultado. E aqui está a taxa de acerto. Tá bom? Então a gente pega e coloca a taxa de acerto aqui. Nesse caso aqui específico foi 68,42. 68,42. Aqui a gente está usando umas taxas de acerto aqui simbólicas, que não são verdadeiras, que eu não fiz teste por teste para saber. Então é só para vocês terem ideia como é que monta essa tabela, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A partir do momento que vocês colocou as tabelas, nós já vamos ter os resultados de cada indicador. Nós já vamos saber qual indicador que é melhor, qual tempo gráfico que é melhor. Se vocês quiserem deixar mais interessante e mais fácil para lidar com esses dados, vocês criam gráficos. Os gráficos ajudam muito a visualizar todos os resultados. A gente sabe quais são os melhores indicadores, Accelerator, Acione, CCI, Bright Range. Nós sabemos cada indicador nesse teste aqui que foi melhor. Então a gente sabe que o Accelerator obteve um melhor resultado. Aí a partir daqui então que vai começar a otimização, na verdade, porque nessa fase de mineração a gente está procurando um setup. São coisas que a gente ainda não tem. Então, como a gente já encontrou, a gente já vai saber por onde começar, que é o Accelerator. Então, o Accelerator ele teve melhor resultado. Então, no caso do Accelerator, que ele teve esse melhor resultado aqui, é o que a gente vai começar a otimização. Mas nessa etapa eu não vou falar sobre a otimização ainda. Nós estamos falando sobre a mineração. Então a gente já sabe quais são os melhores indicadores. E se a gente misturasse esses indicadores, quais seriam os resultados? Então nós temos 2 indicadores bons aqui. Nós temos o Accelerator e o ADX. E se a gente misturasse esses indicadores, ainda na fase de mineração, porque nós estamos buscando ainda um setup. Nós não temos um setup, nós não estamos contentes com esse resultado. Então a gente pega e tenta outro resultado. O Accelerator, a gente já selecionou ele aqui. Então, para a gente colocar o Accelerator com os parâmetros dele aqui, a gente clica 2 vezes, né, nesse melhor resultado. E automaticamente ele vem para cá. Todos os parâmetros que foram melhores nele já estão aqui, já foi criado esse setup aqui dentro do EVA, tá ok? Então tudo aqui que foi escolhido já foi criado. O que a gente vai fazer agora? No segundo indicador aqui, observe que ainda nós estamos minerando, não estamos otimizando. Bom, pessoal, como a gente já sabe quais são os indicadores que têm melhor resultado, a gente pode combinar esses indicadores. Então, a gente já tem aqui, nesse gráfico aqui mostra quais são os melhores indicadores. Então, já pegamos o Accelerator. Agora vamos pegar o CCI, para a gente fazer um teste e ver como que o CCI sai. Vamos pegar aqui o CCI aqui. Teve esse resultado. 13.000. Então vamos usar aqui o CCI no segundo indicador. CCI. Aí vamos estar combinando esses 2 indicadores. E também agora a gente vai ver qual a melhor combinação dos 2 tempos gráficos, tanto do Accelerator como do CCI. Vamos agora também, nessa segunda etapa, já trabalhar com os parâmetros desses 2 indicadores. Aqui a gente pode escolher quais indicadores a gente quer que dê o sinal.
Se for 1, por exemplo, é somente um dos indicadores que deram sinal, ele vai entrar. Se for 2, os dois sinais têm que estar na mesma direção para eles entrar. Ou seja, se for comprado, os dois têm que estar indicando compra, senão ele não entra. Então a gente vai otimizar isso daqui também. Então vamos lá para os indicadores. O Accelerator só tem duas opções. Isso é muito interessante, né? Porque evita um pouco do overfit. Então a gente só vai colocar se ele pode encerrar no centro ou não. Já o CCI já tem um pouco mais de opções. Vamos lá para o CCI. Aqui. Chegamos no CCI. Vamos otimizar o período. Vamos começar aqui com 5 para ser bem rápido. Vamos até o 20. De 2 em 2. Vou começar com 4 aqui, que é mais fácil. Vamos começar com 6 aqui. Com 6 de 2 em 2 até 20. E fechamento, a gente mantém fechamento. E vamos calcular sobre comprado e sobre vendido. Vamos começar aqui com 70. De 10 em 10 até 100. E aqui a gente vai começar com menos 70, 10 em 10 também, até 100, aqui até 100. Aí, vamos buscar a melhor estratégia também, se é o rompimento, se é o retorno para o centro. Beleza? Aí, pessoal, isso daqui é uma mineração. Observa que ela é bem parecida com a otimização, mas a mineração a gente está encontrando ainda o setup. A gente já não sabe o que a gente vai fazer. Então, a gente está buscando esse setup. Beleza, já está tudo pronto. E agora vamos otimizar esse bichinho e ver quais os resultados que eles vão encontrar. Nessa fase também ainda não é levado em consideração esses recursos que o EVA tem, porque ainda a gente não encontrou um setup ainda. Só a partir do momento que tivermos um setup, vai ser importante usar cada recurso do EVA. Mas no momento a gente não tem o setup ainda, então para nós esses outros recursos aqui ainda não têm importância. Só a partir do momento que a gente tiver um setup que ele vai ser importante para nós. No momento é só ver mesmo o gráfico aqui. Bom, pessoal, eu vou parar ele agora para a gente já ter uma noção, como a gente já viu aqui que já teve um lucro superior aqui, né? Então, no caso, a gente já foi encontrado um setup melhor do que apenas com um indicador. Já dá para vocês terem uma ideia de como que funciona essa parte. Eu vou clicar aqui para vocês verem qual seria esse resultado, né? Uma coisa interessante, aqui temos o resultado. Uma coisa bastante interessante que vocês devem fazer é o seguinte, o lucro no OS. Isso daqui é muito, muito importante, pessoal. Então, o lucro do OS aqui é muito importante. Só assim para vocês escolherem um bom indicador, saber se ele realmente funciona. Então, é super importante durante a otimização ou durante a mineração ter sempre um período de dados virgens para você testar, que é a partir desses dados virgens que você vai saber se ele realmente funciona. Vamos pegar o Accelerator aqui e ver qual o resultado que ele teve num período virgem, que seria o OOS. Vamos ver. Então ele foi até o mês 5, então a gente vai começar aqui no mês 5 até o mês 8. E vamos ver qual o resultado. 5.230. Ele foi excelente. Teve 5.230. 5.230 no OS. Teve um resultado excelente. Se a gente observar aqui as negociações com lucro, foi 48%.
seja, teve uma taxa de acerto também boa. Esse realmente seria um setup bom para a gente partir para a otimização, e aí sim a gente vai escolher o melhor WFA para saber de quanto em quanto tempo que seria interessante utilizar ele. Agora nós vamos tratar das dificuldades de se trabalhar com mineração. A primeira dificuldade e a mais importante que temos é separar os conjuntos de dados, o que a gente quer fazer, né? Porque tem muitos recursos, tem muita coisa para se fazer dentro do EVA. Então, a grande dificuldade mesmo da mineração de dados é justamente isso, é trabalhar com a grande quantidade de dados, com a grande quantidade de indicadores que existe, da grande quantidade de combinações, que chega a trilhões de combinações. E isso é muito difícil de lidar. Então, a gente tem que fazer algumas coisas para melhorar isso daí. Nós temos que fazer algumas coisas para que a gente consiga ter resultados mais práticos, né? E da forma que eu passei para vocês, é justamente como eu faço, como eu minero, né? Eu crio uma tabela e a partir dessa tabela que eu vou escolher os indicadores que eu quero ver a combinação, porque senão fica muito difícil. Se você escolher todos os conjuntos que tem lá e colocar para otimizar, vai demorar meses, né? Então você tem que escolher uma pequena quantidade de opções dentro da enorme quantidade que tem para ficar mais fácil esse processo. Essa dificuldade vai piorando se você não sabe o que você quer, né? Que é justamente essa mineração. Quando você não tem uma direção, fica muito difícil para você saber o que você vai fazer, o que você vai encontrar, qual TF que você quer trabalhar. Porque é o seguinte, se você quer trabalhar com tempos gráficos menores, então o alvo e o stop também devem ser menores. Isso que você tem que ter a noção, porque você vai ganhar tempo. Se você trabalha com um TF menor, o alvo ele é menor do que você trabalhar com um TF maior. Nós temos que usar a inteligência, nós temos que usar a lógica para a gente conseguir diminuir esse tempo de mineração de dados no EVA. Para evitar algum desses incômodos, seria interessante se a gente já tivesse uma ideia, se a gente já tivesse algum setup pronto, se a gente já operasse com algum desses setups, ou que tivéssemos uma teoria a respeito de uma forma de utilizar indicadores ou até mesmo rede neural. E a partir daí, a gente faria a otimização. E é no próximo vídeo que eu vou falar a respeito disso, sobre a otimização.